Boa noite a todos. É uma honra e um prazer estarmos aqui. A persistência é uma virtude muito pouco valorizada, pois Jesus colocou no sermão profético que a persistência no bem, é claro, tem muita gente que persiste no mal, aí eu chamaria de teimosia. Quem daqui também pode dizer que não é teimoso, eu pelo menos não gosto. Mas a persistência como o fator definidor desse momento das nossas vidas. Ele fala, aquele que perseverar até o fim do bem, este será salvo. Então, persistam. O mundo traz muitas sugestões complicadas, a mídia, a vizinhança, familiares, grupos de WhatsApp, mas a gente precisa ter uma fidelidade. Uma fidelidade a quem? A religião? A ritos? Uma fidelidade à nossa própria consciência. Nossa consciência é o Deus em nós. Então é muito legítimo que a gente queira como meta, a cada dia, terminar em paz com a nossa consciência. Parece pouco, mas não é. Isso é mais obediência a Deus do que muitos religiosos que dizem estar com Deus porque obedecem ritos. Se você paga o dízimo, confessa e faz bastante penitência, ou faz qualquer rito de qualquer religião, por si vai ser menos importante do que você se manter em paz com a sua consciência. Não é pouco, não desvalorize isso. Nós temos tido uma boa notícia nos últimos tempos. Num tempo de tantas notícias ruins como esse que nós estamos vivendo, tem uma boa notícia muito interessante. Eu não sei se vocês têm uma vivência, uma visão da amplitude dos vícios humanos. No primeiro momento parece que vício é alcoolismo, vício é drogas, mas você vai vendo, por exemplo, nos campos que os alcoólicos anônimos atuam, com seus 12 passos, é uma quantidade de vícios que surpreende. Tem pessoas que são viciadas em pornografia. Tem pessoas que são viciadas em compras. Não pode ter cartão de crédito. Tem pessoas que são viciadas em chocolate. Essa parte podia pular, né? Não, chocolate. Pois é, chocolate. Tem pessoas que são viciadas em amor desequilibrado. Tem um grupo chamado de mulheres que amam demais, e não é porque isso afeta apenas as mulheres, é que mulher pede mais ajuda que o homem é mais orgulhoso. Que tem no seu amor um vício. A quantidade de vícios humanos é muito maior do que a gente supõe. Muito maior. Tão grande que a gente realmente fica, e não só com chocolate, a gente fica identificado e lança um desafio para nós mesmos. Qual é o meu vício? E se você falar, eu não tenho vício nenhum, esse pode ser um problema. Porque num grupo de alcoolistas, se você perguntar, a maioria vai dizer que bebe socialmente. Então a gente nem saber o vício que tem é um passo atrás. Porque o primeiro passo dos 12 é falar, eu tenho vício. Esse abre uma janela de oportunidades e de soluções. Aquele que fala, eu não tenho vício nenhum, esse fecha. Esse fecha para si mesmo uma chance de solução. E um vício que quase ninguém percebe, que ainda está no campo das piadinhas, que a gente se diverte. O campo das piadinhas para o vício é terrível. O alcoólico, por exemplo, fala que vai no bar e vai ficar alegre. Não vai ficar alegre, ele vai ficar bêbado. Aí ele tem um monte de amigo no bar. Amigo é aquele que paga a bebida para ele. Vou no bar fazer amigos. Então, enquanto você não dá um nome certo, é que nem médico. Enquanto você não tem um nome certo para a sua doença, você não começa a ter cura. Quando ele dá um diagnóstico claro, abre-se toda uma possibilidade.
E um dos vícios menos conhecidos, ao contrário, mais exaltados, é o vício do celular. É um vício que só muito recentemente tem passado a ser combatido, a ter consciência a respeito deles. Primeiro lá traço assim, em grande escala, que eu vi, não sei, algum de vocês podem ter um acompanhamento melhor do que o meu, é que alguns países, como acabou acontecendo no Brasil, proibiram o celular na escola. Isso foi o primeiro passo assim que começou a chamar a atenção. Nossa, será que não é radicalismo? Será que não é extremo demais? Hoje você vê alguns alunos elogiando isso. Eu sei que tem muitos que ainda não suportam, mas foi mais do que isso. Foi mais do que isso. A Austrália proibiu até, acho que se não me engano, até os 16 anos. Não pode usar em qualquer lugar. A França também já tem leis gerais. E nos Estados Unidos da América, nesse momento, está acontecendo um momento muito interessante para nós acompanharmos. Tão interessante que está sendo comparada a uma outra batalha judicial contra o cigarro. Porque a coisa de 50 anos atrás, o cigarro era idolatrado. O cigarro não era problema, o cigarro era um charme, gente. Na minha adolescência, se você fosse para qualquer barzinho, aquele bailinho aqui no Tungaru, e você não fumasse, você era um bobo. Não vou usar palavras mais depreciativas, vou deixar só por bobo. Mas eu já fui chamado disso. Você é um bobo, não fuma. Você não sabia chegar na menina se você não estivesse fazendo pose com cigarro. Era todo um ritual charmoso. Charmoso. Alguns de vocês sabem do que eu estou falando, outros falam, não é possível que uma coisa tão ruim, que tem um bafo tão ruim, que dá tanto câncer, que é tudo tão complicado, fosse tão idolatrado. Era. Há 50 anos atrás, uma marca de cigarro chamada Camel, americana, tinha um personagem de desenho, um desenho mesmo, de um camelo super simpático, cujo objetivo era exatamente atingir o jovem. Estavam querendo pegar cada vez mais jovem os viciados. Pois uma ação na justiça, porque os Estados Unidos tem um sistema judiciário muito alicerçado em indenizações. As indenizações não são pequenas nos Estados Unidos, são gigantescas. E nesse caso era absurdamente alta. E há 50 anos atrás eles... Parece incrível, mas a indústria do tabaco perdeu uma ação e com base nisso acabou toda essa estratégia absurda que era do cigarro patrocinar esporte. Porque eles fazem pesquisa de opinião, falam assim, o meu produto é associado à morte, então eu vou pegar coisa que seja associada à vida. Esporte está lá em cima. Não existia Fórmula 1 sem cigarro. A cultura, tudo era muito patrocinado pelo cigarro. Hoje teve um refluxo grande. Você assiste esses canais de novela antiga, vê filme antigo, você sabe que Hollywood, os meios de comunicação em geral, eram patrocinados por cigarro também. Sim, marcas de carro também, diversas outras ideias, inclusive indústria armamentista, etc. Quer dizer, uma coisa boa, né? Interessante isso. E agora está sendo movida uma ação que fala do vício da internet, do vício do celular. E a gente fala isso ainda brincando, como fala assim, fulano é viciado. E é interessante nós percebemos pelo menos dois meios de viciar as pessoas através do celular. Um deles é que os vídeos, para viralizarem, eles precisam mexer com a nossa emoção. Pode ser até por raiva, mas você precisa mexer com a sua emoção.
E quando mexe com a sua emoção, sabe o que acontece dentro de você? O corpo produz as chamadas neuroquímicas. Por exemplo, a neuroquímica mais conhecida é aquela do medo, é a adrenalina. Quando você é exposto a alguma situação de medo, o seu corpo produz adrenalina. E a adrenalina é uma química, e funciona como uma química como qualquer outra. Existe gente que é viciado em adrenalina. Tem gente que morre fazendo esporte radical. Tem casais que precisam brigar para depois ter alguma... É impressionante isso. Muitos de nós somos viciados em adrenalina. E as outras neuroquímicas, se você quiser, faça uma pesquisa na internet, você vai ter, muito interessante, essa produção das neuroquímicas. Isso quer dizer que quando você vê um vídeo, e aquele vídeo mexe com você, o seu corpo pede outras emoções parecidas. Esse é só um mecanismo de viciação. O outro é chamado de algoritmo. E os dois se associam um ao outro para produzir o vício. O que é o algoritmo? Todo mundo já sabe. Você pode até não conhecer a palavra, mas todo mundo já sabe como funciona. Se você curte, compartilha um vídeo, você passa a ter mensagens. Se você fizer uma compra de qualquer coisa, mais do que isso, se você falar um assunto na presença do seu celular, o celular já começa a lhe mandar sempre mensagens naquele sentido. E por quê? Exatamente, o algoritmo é uma espécie de programação dos programas. Eu não sou técnico, não pretendo dar aula a respeito disso, mas o que existe é um método que classifica e reforça as preferências de cada um. Se você tem preferência em um certo campo, qualquer que seja, o sistema, no caso o algoritmo, vai constantemente alimentar o seu vício. Isso é muito parecido com molecadinha que entra em escola, que é destacada para ir numa escola, para viciar colegas. Eles fazem como? Dão a droga de graça. Que nem aqueles amigos do bar que pagam pinga. Não importa se a pessoa é consciente ou não. Muita gente faz isso pensando realmente ser fraterno, ser amigo. Não estou falando que... Não, mas inconscientemente a pessoa está usando a sua pseudo-fraternidade a serviço do vício. Ué. E essa realidade, ela é muito interessante para nós acompanharmos. Porque tem gente viciada em celular aqui? Quem falar que não é, lembre-se da reunião dos alcoólicos anônimos, que a maioria que fala que bebe socialmente, que perdeu casamentos e empregos porque mulher nenhuma presta, porque o chefe tudo persegue ele. Então, primeiro, pense bem. Segundo lugar, faça uma experiência, pergunte para alguém, de preferência não viciado. E quando um bêbado pergunta para o outro se eu sou bêbado, não vai adiantar. Se você conseguir achar alguém que não seja viciado, pergunta para ele: você acha que eu sou muito ligado a celular? Pergunta. Veja qual é a resposta. Vai ser interessante como diagnóstico. Bom? E essa situação toda, ela nos remete a algo ainda mais amplo. É que nós, na nossa evolução espiritual, a gente pensa muito, espero que todos nós aqui pensemos bastante, na necessidade de superar o que a gente não gosta dentro da gente. Porque a maioria de nós gosta de falar mal do que a gente não gosta nos outros. Estou falando aqui que é um passo gigantesco adiante, caso você já esteja bem claro o que você não gosta em você. Passo gigantesco. Mas tem um passo além desse, que é mais raro ainda.
que é quando você se conscientiza na necessidade de se libertar de alguma coisa que você gosta. Se libertar de alguma coisa que você gosta. Há uma lista enorme de situações em que as pessoas se colocam e que são situações tóxicas para ela mesma. Que exemplos a gente pode dar? Tem gente que já velho vai descobrir que ficou a vida toda numa profissão que não gosta, que na verdade está realizando um sonho do pai, da mãe, e ficou décadas indo e se infelicitando e infelicitando as outras pessoas. Você nunca foi atendido por alguém que detesta o próprio trabalho? Você nunca teve um professor que deixava claro que detestava aquilo? Não é possível. É uma pessoa que é infeliz e espalha infelicidade para toda forma. É o tal do não vai dar certo, é o tal do nuvencinha negra. Você encontra com ele na rua, você sai assim com 2 toneladas nas costas. Por quê? Porque ele forjou para si mesmo um projeto de vida da infelicidade. Aí você vai perguntar, por que ele não sai disso? Pois é, aí entra toda um entendimento interessante. Mais conhecidas são as relações. Na conjugalidade tem muita gente que entra num casamento, às vezes sustenta por muito tempo, se infelicitando, infelicitando o outro e multiplicando. É um milagre da multiplicação das sombras. Perceba como isso é forte. Perceba como isso é forte. Nós nos viciamos em coisas tóxicas, vício tóxico, interessante, relações tóxicas, e nem percebemos, como o caso do celular. Você nunca reparou como as pessoas ostentam ligações? Faz até pose. Você está entendendo assim, como se fosse uma coisa do outro mundo. Eu acho que tem muita gente que dorme e o dedinho fica. Criança, se você conhece alguma criança de 2 anos de idade, já está com o dedinho, não é? Se você não sabe, é porque não tem uma criança de 2 anos de idade dentro de casa. A tragédia é tão grande que outro dia eu vi uma notícia de uma mãe que resolveu proibir um filhinho de 6 aninhos. A criança surtou. Foi tão violenta que a mãe precisou trancá-la no quarto. No quarto ele arrancou a porta do armário, ele riscou a parede, ele rasgou roupa, faltou tocar fogo. Sabe psiquiatricamente o que é isso? Qual é o nome para isso? Síndrome de abstinência. Qualquer viciado, quando é impedido de usar a sua droga, ele tem o quê? Os médicos chamam de síndrome de abstinência. É na síndrome de abstinência que o drogado rouba traficante, ataca o policial, se mata, porque ele está numa posição extremada. O vício, a característica do vício é a pessoa acordar e já usar. Alguém faz isso com o celular? Não precisa levantar a mão. Eu conheço muita gente que antes do café da manhã, antes do xixizinho, liga, aliás, já dorme com o celular na cabeceira da cama. Vocês estão rindo por causa dos outros, não é? Eu sei. Ah, vamos rir, vamos rir. Ah, eu conheço gente assim, eu conheço... Bom, deixa pra lá. E essa história fez um link muito interessante com um estudo que eu tenho feito recentemente, que é com o Pequeno Príncipe. Por quê? Bom, primeiro que esse estudo nosso junta o primeiro e o segundo livro mais importantes do Ocidente. O primeiro livro mais editado, mais citado, mais lido do Ocidente, qual é? Primeiro, a Bíblia. O segundo é o Pequeno Príncipe. E aí, nesse nosso estudo, a gente produziu um livro, certamente com a ajuda de mais
alguém que não quis dar o nome, de uma releitura do Pequeno Príncipe à luz do Evangelho. O livro do Pequeno Príncipe ele é muito simbólico para falar de nós e disso que a gente está falando agora. Por quê? Porque o Pequeno Príncipe estava muito incomodado. Ele morava num planeta muito pequeno, mas tão pequeno que a Lua seria gigantesca, um planeta muito pequeno, e que tinha um grande problema. Ele olhava e via que estavam crescendo brotos de baobá. Para quem não conhece, baobá é uma árvore gigante, que tem raízes enormes e profundas. E aquilo estava ameaçando rachar o planeta dele. Tem alguma coisa que está ameaçando rachar o nosso mundo? Seus grupos de WhatsApp, suas relações. Por exemplo, 2025, o pessoal já estava se matando. Esse ano vai ser um ano de eleição presidencial. Só vai melhorar, é ou não é? Olha o inimigo que todos nós temos para esse ano. Atravessar bem esse terremoto. Se você já sabe como atravessar isso, depois você vem e faz uma palestra, por favor. Muito bem, então o Pequeno Príncipe tomou uma atitude perante isso. Olha que coisa linda. Gente que vê um problema e toma uma atitude. Sabe qual foi a atitude dele? Conta no livro que depois, todos os dias, depois de fazer a sua higiene pessoal, acordar e fazer a sua higiene pessoal, ele fazia a higiene planetária. Aí você fala, higiene planetária. O que é isso? Ele acordava todos os dias, percorria todo o planetinha dele, todo, em busca de brotos de baobá. Vou perguntar o óbvio. Por que ele fazia isso? Se deixasse crescer, ia ser mais complicado. De quanto em quanto tempo ele fazia isso? Todo dia. E aí dá um link do link. Porque Allan Kardec perguntou para os espíritos de luz, no livro dos espíritos, qual a principal receita para evoluir espiritualmente. E a resposta foi: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Aí Kardec ouviu a resposta e falou assim: legal, gostei muito, gosto muito dessa proposição, mas a dificuldade está exatamente em se conhecer. Tem aí alguma receitinha para ajudar a gente a se conhecer? E os caras deram. Não é os caras. Quem deu a receita foi Santo Agostinho, um dos pilares da revelação espírita. Vá lá, Livro dos Espíritos, questão 919, 919A. A primeira questão é qual é o meio, conhece a ti mesmo. E a 919A, Santo Agostinho dando uma receitinha: 3 xícaras de farinha, 1 colher de óleo. Ana Maria Braga. Ele deu a receita: façam como eu fiz quando estive encarnado, quando estive entre vós. Olha só, é receita. Ao final de cada dia, ele passava em exame todas as suas atitudes naquele dia e perguntava a si mesmo. Ali ele coloca, sei lá, mais de 10 perguntas que ele fazia ao final do dia para si mesmo. Eu vou resumir em 2. Fiz mal a alguém hoje? Não é uma bela pergunta? Fiz mal a alguém hoje? É a segunda. Fiz tudo o bem que eu podia fazer? O que você acha dessas perguntas? Tem um poder tão revolucionário se auto-questionar. Por quê? Porque leva ao autoconhecimento, que eu tenho certeza que se você persistir nessa pergunta, nesse exercício, por 2 meses que seja, você vai incorporar na tua mente de tal forma que depois, no dia a dia, antes de tomar qualquer atitude, você já vai vir aquela perguntinha: peraí, será que isso que eu estou querendo fazer vai prejudicar alguém? Será que isso que eu estou pretendendo fazer vai fazer todo o bem que eu podia fazer nessa situação? Adquirido esse estágio, a tua quantidade de erros vai cair muito. Claro, ninguém tem receita para gerir tudo.
Se você tem pretensão de anjo, sinto muito para você. Mas cai a quantidade de erros por auto-observação. A psicologia fala da importância da pessoa aprender a se auto-observar. Olha só, gente, a revolução que Santo Agostinho está propondo para a gente. E de quanto em quanto tempo ele fazia isso? Todo dia, Pequeno Príncipe todo dia, a mulher fazendo autoexame todo dia. É coincidência isso? Ah não, eu gosto de rever no dia 31 de dezembro. Mas 31 de dezembro você não lembra mais da desfalcatrua que você fez o ano todo. Não tem jeito. Aí quem não sabe no que errou não pode se enganar. Agora no final de um dia, a possibilidade que tem de você reconhecer os seus problemas é enorme. Todo dia ele fazia isso. Então isso já é uma receita do Pequeno Príncipe, daquelas que a gente, nossa, deveria iluminar nossos dias. Mas a coisa foi além. Porque ele descobriu que esse negócio de todo dia ir catar brotinho de baobá não estava dando certo. Não era suficiente. No outro dia, tinha de novo. Ele falou, não, eu tenho que procurar alguma coisa melhor. Vocês têm essa sensação de vez em quando, que por mais que você reze, mais a assombração aparece, por mais que você tente pensar no bem, o mal parece que está dominando na Terra. Nós acabamos de vir, em 2025, o Brasil era só o recordista mundial em assassinato de pessoas trans e de mulheres. 2 troféus interessantes, não é? Brasil campeão da Copa do Mundo de assassinato de trans e de mulheres. 2026 continuamos firme no troféu, agarrado no troféu. Mas a gente somou a isso também a tortura e o assassinato sistemático de animais. Nós estávamos lá preocupadíssimos com 2 guerras, entrou 2026, ganhamos uma terceira, seus problemas acabaram-se. Então, é urgente a gente fazer o que a gente pode, mas perceber que nós não somos suficientes para arrancar o orgulho e o egoísmo do mundo e nem mesmo de nós mesmos. Sozinho não dá conta. E o Pequeno Príncipe saiu do seu planetinha em busca de uma solução. E buscando a solução nos outros planetas, ele chegou à Terra. E na Terra ele encontrou a solução. Olha que coisa incrível. Sabe qual foi a solução que ele encontrou? Pegar um carneiro e levar para o planeta dele. Solução para as nossas vidas é um carneiro. Comprem um carneiro, adquiram, vão até um pet shop, não tem carneiro. O que você vai fazer para comprar um carneiro? Não tem ideia. Claro que não é para comprar um carneiro. O que simboliza esse carneiro que você precisa trazer para a sua vida? O quê? Simboliza o Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro de Deus que pode nos ajudar na transformação individual, que vai ser um grande aliado para você acabar com os seus brotinhos de baobá, os seus orgulhos, seus egoísmos, suas vaidades, suas violências? Quem é o Cordeiro? Jesus. Mas aí, ele estava todo animado, porque tinha descoberto a maneira de arrumar o problema dele. Como é que o carneiro ia acabar com os brotinhos de baobá? Carneiro come o que aparecer. Mas aí é que ele ficou desesperado, porque ele descobriu que o carneiro ia comer o outro habitante do seu planeta, que era uma flor, símbolo da vaidade. Era uma flor que demandava atenção o tempo todo. O tempo todo ela tinha pedidos para fazer. Faz isso, faz aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, não, isso não serve, eu quero aquilo, eu quero o outro. Você conhece gente que demanda atenção o tempo todo? Tem isso? Na literatura do terror, isso foi simbolizado na figura do vampiro. Vampiro é aquele que consegue a sua vida tirando a vida do outro. Tem gente que faz isso? A literatura do comportamento já deu nome, já classificou. Existe egocêntricos por toda parte. Nos casos extremos tem um diagnóstico para isso. Qual é? Pois é.
são coisas sombrias, que todos nós, em algum momento, a gente fica nessa do vampirização das pessoas. Isso no espiritismo, na literatura espírita, é muito forte. A pessoa, quando morre viciada, ela fica vampiro de outras pessoas, nos prostíbulos, nas cracolândias, nos ambientes de jogos, etc. E ele descobriu que se ele trouxesse o carneiro para o planetinha dele, o carneiro come rosa também, comeria rosa. E ele ficou desesperado, porque a rosa era egocêntrica, era manipuladora, mas era a rosinha dele. É um princípio que foi magnificamente expresso na música, que tem um verso muito filosófico que diz assim: você não vale nada, mas eu gosto de você. Não é bonito? Mas essa música, ela é sábia, porque depois ela fala assim: tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria, ela repete ainda, tudo que eu queria era saber por quê. Por que uma situação, um emprego, um time de futebol, tem cara que é santista nesses tempos, um casamento, uma amizade. Eu vou falar para vocês uma certeza que eu tenho. Alguns desses estudadores, mirins, estão indo no embalo. Não são tão perversos quanto outros. Vão no embalo. São ruins também, mas vão no embalo. É falta de consciência, é falta de se perceber, é colocar. Para estar engajado num grupo, todo mundo manda eu fazer isso, eu vou lá e faço. Isso está cheio de gente assim, cheio. Tem 1000 histórias para falar a respeito disso, não dá tempo. Essas histórias todas nos levam a falar uma coisa. Para progredir, sim, todos nós precisamos ter coragem de querer mudar o que a gente não gosta na gente. Se você já está nesse estágio, já é bem legal, bem legal. A maioria da humanidade coloca o problema nos outros. Quem é de esquerda coloca na direita, quem é de direita coloca na esquerda, quem é branco coloca no preto, quem é preto coloca no... quem é rico coloca nos pobres. Ninguém se acerta, todo mundo se une só na responsabilidade dos outros. Então, se você já chegou a essa conclusão, eu tenho que mudar coisa em mim, é uma maravilha. Mas dentro disso que você precisa mudar em você precisa ter consciência que algumas coisas que você gosta precisam ser mudadas, precisam ser abandonadas. E eu não sei dizer, estou mal e mal batalhando com as minhas também. Olhe para dentro de você, reflita. As coisas que você tem vergonha de falar para os outros, eu não sei, eu tenho algumas. Não vou falar todas aqui porque é feio pra caramba, vocês iam ficar decepcionados. Mas a gente tem umas tendências, tem uns impulsos de fazer umas coisas. Eu, quando estou andando de moto, eu olho no sinal para ver se tem, numa via para ver se tem radar. Entre um radar e outro eu dou uma aceleradinha. Só para falar o mínimo. Essa não é o meu pior, mas eu vou só deixar isso. Nós precisamos reconhecer as nossas sombras e as nossas pseudo-luzes. O que a gente não gosta na gente e o que a gente gosta. Será que o que a gente gosta, nisso que a gente tem que se agarrar, vale a pena mesmo? Será? Você, para ser livre, nós, para sermos livres, nós precisamos resgatar o nosso maior poder. Qual é o nosso maior poder na vida? É o nosso tempo. Nosso tempo atualmente está sequestrado. Quem sequestra o nosso tempo? Quem mais sequestra o nosso tempo? Nossos vícios. A pessoa que é viciada acorda, já acorda pensando. Como eu falei, tem gente até com celular. Você acorda em função daquilo. O teu tempo está sequestrado, está roubado. Se você percebe isso, você precisa se libertar. Não para falar assim, o celular é do mal. Não é do mal. O casamento é do mal. Não é do mal.
É a maneira como você se relaciona com aquilo. Claro, claro. Se fosse tão simples como jogar fora o celular, seria uma maravilha. Eu sei que é caro. Pense nisso. Libertação. Você precisa resgatar teu tempo e depois aplicá-lo bem, é claro. Se você só resgatar teu tempo, mas não tiver lucidez para falar o que eu vou fazer com esse tempo, é fundamental. Aqui tem uma série de trabalhos voluntários. Sementinha tem uma série de trabalhos voluntários, mas não é só aqui. Todas as casas de oração, ONGs, causas nobres como plantas, animais, diz que até ser humano põe causas importantes. Eu sei que é mais difícil, é mais fácil armar animal. Resgate o seu tempo. Compre sua liberdade de volta. E venda depois para Jesus. Porque essa liberdade, essa potência que você vai fazer para a tua alma, vai definir não só a tua cura do que tem lhe prendido, mas a tua liberdade, a tua alegria, a tua realização. Porque não tem nada mais feliz do que ser útil. Não tem nada mais feliz do que servir para alguém. É que a gente não tem mais essa sensação. Resgate na sua vida. Às vezes você está num ônibus, fala uma palavra e a pessoa bate nas tuas costas e fala assim, muito obrigado. Eu já falei isso para um monte de parente meu, ninguém dá atenção, e você deu atenção, você me olhou no olho, você falou uma palavra para mim que vai servir muito para mim. Essa alegria de ser útil, a alegria de servir, a alegria de fazer uma mínima diferença, porque nós não podemos querer grande coisa. Para isso você precisa resgatar o teu tempo. Estar no ônibus e olhar no olho das pessoas. Olha só. Olhar para as pessoas, dar bom dia na rua. Pensemos nisso. A vida está aí. E a vida não está no celular. E a vida não está nos nossos vícios. Ela está pedindo a nossa atenção. Que a gente dê e se liberte. Obrigado, gente.